Livro do Gênesis, capítulo 37, nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 14. Assim nos diz a palavra de Deus. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem. Acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais, pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-o o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. Disse-lhe Israel: vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, bendito seja o teu nome. Esta é a tua bendita palavra, e aqui está a tua igreja. Nós pedimos humildemente que o Senhor nos dê a tua palavra, e pedimos, ó Senhor Deus Espírito Santo, que o Senhor aplique aos nossos corações a tua bendita palavra, para que lembremos dos princípios e preceitos do Senhor, e vivamos uma vida santa, ordeira, honrosa, para a glória do teu nome. Que vivamos, ó Deus, com temor e tremor, esperando o grande dia da volta de Jesus. Assim oramos com ações de graças, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar, por gentileza. Eu gostaria de meditar com vocês hoje sobre o tema intervenção graciosa de Deus na família. Esta família que nós tão bem conhecemos, ela nos tem grandes ensinamentos, ela nos ensina nos dias de hoje a lidar com várias inquietações. E eu gostaria de meditar com vocês sobre como Deus interviu. Ele veio de forma muito presente na vida de Jacó e dos seus filhos, e isso mudou a história, mudou todo o cenário. Mas para isso eu vou pedir licença um pouquinho para que a gente faça referência num caso recente, que trouxe uma interrogação gigantesca para muitas famílias do mundo todo.
Vocês se lembram que antes da rainha Elizabeth II falecer, teve o evento da mudança do príncipe Harry para a América do Norte. E quando Harry decidiu deixar a casa real inglesa e mudar-se com sua esposa Meghan para o Canadá a princípio e depois os Estados Unidos, os tabloides divulgaram isso e as pessoas transitavam a interrogação: mas por que um príncipe ele vai deixar a família que é do conto de fadas de todas as pessoas, faz parte do sonho, do ideal de muita gente? Nós temos família real na Espanha, nós temos família real na Suécia, nós temos família real em diversos lugares, mas a família real inglesa, ela é a mais divulgada. Ali cada membro é conhecido, tem a sua biografia cobiçada. E as pessoas então ficaram com essa interrogação: mas por que que ele deixou a família, que muitas pessoas desejariam participar? E quando ele começou a dar entrevistas, nós vimos o porquê. Ele dizia: eu não quero perder a minha vida como minha mãe perdeu. Eu não quero que meus filhos sejam educados nos rigores e no assédio que eu fui. Não era apenas sair do palácio de Buckingham, era uma questão de sair do séquito real. Eu precisava viver longe, longe. E eu fiquei com uma pergunta: mas o que aconteceu de tão grave lá dentro para esse rapaz tomar essa decisão? Bom, quando nós olhamos para a cultura familiar que há no palácio de Buckingham, e como que isso é exteriormente manifesto, nós ficamos boquiabertos. Uma das coisas que me deixou perplexo quando o Senhor deu oportunidade para que nós estivéssemos ali próximo, foi que tudo em volta de Buckingham, ou melhor, na cidade inteira de Londres, tem o rosto da família real. Você pode pedir um guardanapo num restaurante e vem estampada a foto de um deles. Você vai comprar um souvenir para alguém da sua família e tem a foto da rainha ou do príncipe. Tudo ali gira em torno da imagem de alguém. Aquela família é a família dos sonhos, mas é uma família pés de barro, e mostrou isso para o mundo inteiro. Como a minha família e a sua também. E eu gostaria de meditar com vocês sobre a questão da família moderna e quantas famílias crescem num sistema que nós conhecemos hoje em dia como famílias disfuncionais. O que vem a ser uma família disfuncional? Não quer dizer que é uma família que não funciona. Não, pelo contrário, ela funciona. E funciona muito bem. Só que não funciona para a saúde da família. Ela funciona adoecendo os membros da família, adoecendo como um todo. E aqui nós temos uma história de uma família na Bíblia que nos ensina muito para que não sejamos pessoas que fomentem uma família disfuncional. Eu gostaria de meditar com vocês um pouquinho sobre a biografia deste homem, que o texto do Gênesis começa referindo-se a ele. Vejam só no capítulo 37, versículo 1. Diz assim: habitou quem? Jacó. Ele é a pessoa referenciada aqui. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai. Ou seja, para onde ele ia havia uma referência à figura de seu pai e obviamente de sua mãe. Na terra de Canaã. Verso 2: esta é a história de Jacó. Ponto final. Você não vai entender a história de José se você não parar com detência, com esmero na história de Jacó. Você precisa entender a história de Jacó.
para você então tirar conclusões da vida de José e dos seus irmãos. Esta é a história de Jacó, a Bíblia diz. E que história é essa? Eu vou resumir um pouco para vocês aqui. A Bíblia nos conta que Jacó era filho do casal Isaac e Rebeca. Ele era neto do patriarca Abraão. Jacó, ele nasce num contexto de transição cultural. Porque o Senhor Deus guiou Eliezer, servo de Abraão, até a terra de Abraão, para então tomar esposa para seu filho Isaac, porque as mulheres cananitas, elas estavam corrompidas, a cultura cananita sobre o casamento, a constituição de família, não era de acordo com o que Deus planejava. E assim então o Senhor orienta este servo para trazer Rebeca para Isaac. Isaac se casa com Rebeca, e Rebeca, ela gera no seu ventre gêmeos. O primeiro filho é Esaú. O segundo é Jacó. O nome dele é um trocadilho com a palavra hebraica Akev, que é calcanhar. Yaakov é aquele que está apegado ao calcanhar do irmão. Esse é o significado do seu nome. Esses irmãos crescem numa família, mas a Bíblia nos diz que Jacó é o preferido de Rebeca, enquanto Esaú é o preferido de Isaac. Jacó era homem pacato, do lar. Esaú era homem do campo, caçador. Quer dizer que Jacó estava mais presente na figura e nos caprichos da mãe, enquanto Esaú estava mais para seu pai Isaac. E veja que história é essa, porque a Bíblia nos diz que num dado momento, quando Isaac estava avançado em anos, e ele estava cego, ele chama seu filho Esaú, e propõe o seguinte: filho, vá ao campo, e traga-me uma caça, faz para mim o meu prato predileto das suas mãos, e então depois disto eu vou te abençoar. Vemos aqui algo interessante. Na cultura patriarcal era sim normal o pai abençoar o filho mais velho, mas eles são gêmeos. Eles são gêmeos. O pai poderia sim transmitir o direito de primogenitura a este que saiu primeiro da madre, que é Esaú. Mas o que diz respeito a abençoar publicamente, é necessário que a gente faça perante os membros da família, vocês não acham? E Rebeca está ouvindo essa conversa, e ela então vem a Jacó e diz: ouvi teu pai dizendo que quer que seu irmão casse, faça para ele um prato e traga, e ele então vai abençoar teu irmão. Vem aqui, que você vai tomar o lugar do teu irmão. Você vai levar esse prato, eu vou te ajudar. Que mãe que faz um negócio desse? Essa mãe está aliada ao esposo. Essa mãe está interessada na relação entre um irmão e outro. E ela faz o prato, reveste Jacó de forma a enganar seu pai Isaac. E ele atravessa o seu irmão e engana o pai. O pai abençoa Jacó. Quando Esaú vem do campo e traz a caça, que o pai ouve a voz de Esaú, o pai se estremece e chora e diz: fui enganado por teu irmão. E a mãe está ouvindo esta conversa do outro lado da tenda. E Esaú chora amargamente e diz a seguinte frase: meu pai, por acaso tens somente uma bênção? Ah, meus irmãos, esta frase ela deve nos fazer refletir hoje em dia. Porque se tem uma coisa que é inesgotável na vida de um homem que teme a Deus, é a capacidade de abençoar. Ah, mas era um patriarca, pastor. Sim, o patriarcado era passado para o filho
primogênito para o mais velho. Agora esse pai, ele pode evitar que esse filho engendre qualquer plano que emane do ódio, mas ele pergunta para o pai por 2 vezes: acaso tens apenas uma bênção, meu pai? E ele clama: eu vou matar meu irmão, porque ele fez isso. Rebeca ouve isso, vem até Jacó, e quando você espera que esta mãe diga para seu filho: filho, teu irmão está ensandecido de ódio, vamos arrumar isso, eu pequei, me perdoe meu filho, vamos juntos até teu pai, vamos juntos até teu irmão, vamos consertar essa situação. Rebeca faz o quê? Filho, vem para cá com a mamãe, aqui está a malinha, aqui está o animal, foge para a casa do teu tio Labão, lá em Padã Arã. Que tipo de mãe que cria um problema em torno de um filho, e depois é mais fácil para ela mandar o filho para o outro lado do mundo e não trabalha a reconciliação? Essa família tem a nos ensinar alguma coisa? Tem, né? E a história nos diz que Jacó, ele vai para esta terra, Padã Arã, regiões do atual Iraque. Ele sai da região atual Israel e viaja aproximadamente uns 600 quilômetros. São semanas de viagem. E quando ele chega cansado, ele, junto ao poço, conhece sua prima Raquel. E ele se apaixona por ela. E ele se apresenta, ele chora quando encontra-se com ela. Seu tio Labão o recebe, e ele então pede a mão de Raquel em casamento. E o seu tio disse: trabalhe para mim 7 anos, e ao final dos 7 anos você terá a sua esposa. E ele assim faz, e a Bíblia diz que esses 7 anos passaram como dias. Chega o grande dia do casamento de Jacó com Raquel. Danças, celebração, e no momento em que ele entra a tenda, depois vem a sua esposa. No dia seguinte ele acorda, quem está ao lado dele é Lia. Por isso que na cultura judaica até hoje existe uma prática interessante. Nos casamentos judaicos, quando a noiva entra, o noivo vem, levanta o véu e olha, e depois devolve o véu. Essa prática cultural é justamente por causa do que aconteceu a Jacó. É uma forma de dizer: estou me certificando, é ela mesma. É ela mesma. Jacó é trapaceado pelo seu sogro. E quando ele vai falar com o sogro diz o que para ele? Trabalhe para mim mais 7 anos e eu lhe darei Raquel. E neste período acontece uma série de conflitos nessa família. Mas a Bíblia nos ensina que Lia, a irmã mais velha de Raquel, que foi dada primeiro, ela teve 4 filhos, a saber, Rúben, Simeão, Levi e Judá. Enquanto Raquel era estéril. E Raquel vê a sua irmã concebendo e dando filhos ao esposo. Ela diz: dá-me filhos, senão eu morro. E Jacó diz: acaso eu estou no lugar de Deus? E ela então apela para a cultura, porque a cultura daqueles tempos, é por isso que Abraão fez o que fez com Sara. Sara tomou Agar e trouxe para Abraão, dizendo: coabite com a minha serva, que o filho que nascer do ventre dela, por ela ser minha serva, será meu. E assim nasceu Ismael, mas ele não era o filho da promessa. Assim também acontece com a família de Jacó. Raquel apela para a cultura, traz a sua serva, cujo nome era Zilpa, e dá a ele filhos, ou melhor, Bila. Raquel dá a sua serva Bila para suscitar-lhe filhos, e
Desta relação nasce Dan e Naphtali. Lia, quando vê isso, também entrega Zilpa, a sua serva, a Jacó, e ela dá Gade e Azer como filhos a Jacó. Então Jacó torna-se objeto de disputa das duas irmãs, Lia e Raquel. E certa vez, quando ele está voltando do campo, Lia sai ao seu encontro e diz: você vai para minha tenda, porque eu o aluguei da minha irmã. Olha que ponto que chegou. E a partir disso, então, ela concebe novamente a 3 filhos: Issacar, Zebulon e a filha Diná. Então Raquel concebe e dá à luz José, o primeiro filho de Raquel. E quando ele volta para a terra prometida, no caminho de Belém Efrata, Raquel dá à luz a Benjamim e morre. Na sua velhice, Jacó teve 2 filhos, José e Benjamim. Mas a Bíblia nos fala, no versículo 3, ora, acompanhe comigo a leitura. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos. Quantos filhos Jacó teve, gente? 13 filhos. 13 filhos. Desses 13, ele elege um. É o filho do seu coração. É o filho que mais ele se afeiçoou diante de todos os outros. Está certo isso? Que família que dá certo quando mamãe elege o seu predileto, papai elege o seu predileto, no vão fica uma plateia assistindo, ou então tem um número de filhos, mas o casal deposita o olhar sobre um apenas e diz: esse vai ser o que vai para a faculdade, esse é o que vai receber mais incentivo, esse aqui vai, e aí o olhar é só sobre aquele. Não está muito distante de nós, a história das nossas famílias tem isso. Histórias em que os nossos avós e bisavós diziam assim: esse aqui vai ser padre, então ele vai ter que estudar. Os demais vão sustentar o estudo desse aqui. Esse aqui vai ser médico. Esse aqui vai ser advogado. Então vamos colocar toda a nossa atenção nele. E os demais vão para o campo e não reclamem. Isso é uma coisa do passado? Hoje em dia acontece revestido de outras formas. De outras formas. E aí eu pergunto para vocês: a família de Jacó, ele apaixonou-se por Raquel, mas foi dada Lia no lugar dela. E depois ele teve 2 mulheres debaixo da sua tenda, porque foi a cultura do sogro que começou a formar o seu casamento. Depois as 2 irmãs, cada uma trouxe suas servas, Bila e Zilpa, para dentro da relação. Ele tinha 4 mulheres sob a sua tenda. Mas pastor, Deus permite isso? Não, Deus não permite. Deus está se revelando progressivamente na família patriarcal. E se não fosse Deus intervir nessa família, nós não estaríamos aqui. Essa família é uma família disfuncional. Ela funciona, mas não para o bem. Ela funciona, a engrenagem dela roda, mas não é saudável. A questão não é se o funcionamento acontece, a questão é se essa família ela é saudável. É isso que nós devemos perguntar. Uma família saudável não tem uma pessoa preferida e outra preterida. Todos os membros são importantes. A Bíblia nos ensina isso. No casamento, o marido não é a pessoa mais importante que a esposa, ou a esposa mais importante que o marido. Submissão, mulheres, olhem aqui para mim, observem isso. O ensino de Efésios é: esposas, sejam submissas aos vossos maridos. Quem disse que mulher tem que ser capacho de homem é a cultura querendo depreciar a palavra de Deus, porque a Escritura nos ensina: submissão é estar sob a mesma missão. Se o marido é crente
Se o cabeça do marido é Cristo, não há porquê da mulher temer em ser submissa a Ele. Ela vai unir-se a Ele no mesmo propósito e na mesma missão. Se o marido for crente, ele não vai espezinhar a esposa, ele vai amá-la como Cristo amou a sua igreja e por ela deu a sua própria vida. Não há quem é mais importante. Casamento, gente, aprendam uma coisa, em nome de Jesus, não é unidade. Unidade são dois elementos que se juntam. É unicidade, é quando dois elementos se fundem. É diferente, há uma só carne, é uma vida só. Portanto, o que nós temos aqui, nós podemos chamar de casamento? Podemos, mas é um casamento bem complicado, não acham? Se coloquem no lugar de Jacó. Como criar esses filhos com 4 vozes dizendo como deve ser? Os estudiosos do sistema familiar na modernidade, eles debruçaram-se sobre esse tema da família disfuncional e começaram a elaborar alguns conceitos que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui essa noite. O primeiro conceito é que cada membro da família desempenha um papel importante para o seu funcionamento. Pode ser uma criança, pode ser a pessoa mais experiente. Todos estão, de alguma forma, influenciando esse sistema. Todos estão participando desse sistema. O funcionamento acontece. Ele pode ser bom ou ruim. Qual é a origem, ou melhor, o que é uma família disfuncional? A pergunta que nós fazemos. Família disfuncional é aquela que indivíduos não contribuem para a saúde uns dos outros. Família disfuncional é a família que se adapta a um sistema doentio, pensando ser isto uma singularidade. Acha que a cultura ou a tradição da família é normal, quando na verdade isso adoece. Vou dar um exemplo para vocês. Pessoa que diz assim: o meu jeito impetuoso de falar ou de reagir é uma herança genética. Porque meus antepassados vieram de tal região do mundo, e lá as pessoas são assim. Já ouviu? Eu já ouvi pessoas dizendo assim: eu sou cérebro na ponta da língua, eu sou sanguíneo, pastor. Gente, isso é um termo humano. O filósofo, o médico que fragmentou o comportamento entre sanguíneo, melancólico, fleumático e colérico foi um cara antes de Cristo. O que há é uma singularidade, não há apenas um colérico, não há apenas um sanguíneo, há uma pessoa que na sua singularidade ela manifesta todas essas características, e dependendo da circunstância da vida, uma flora mais que a outra. Não tem como você ser puramente uma coisa só e defender isso por toda a vida. Me aceitem porque eu sou sanguíneo, eu falo sem pensar. Comece a pensar para falar, isso vai te comprometer. Eu sou colérico, comece a mudar esse negócio, porque o que governa o coração de uma pessoa habitada pelo Espírito de Deus, gente, é o caráter de Cristo, não é o caráter cultural. Mas o fruto do Espírito não são frutos, é o fruto. É amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Paulo disse: contra essas coisas não há lei. Pode praticar à vontade, não há lei. É fruto do Espírito na vida. Uma pessoa pacificadora, uma pessoa longânima, longo ânimo, diferente de pavio curto. Mansidão. A palavra grega empregada para mansidão é a mesma de um animal como um cavalo que tem uma força, um ímpeto para romper uma porteira, mas porque ele foi domado, ele foi educado, ele respeita o freio, então ele se retém. Isso é mansidão. O que seria do mundo se cada um atropelasse no momento da sua indignação? Agora veja só,
As pessoas que estudam as famílias dizem que a família funcional tem origem em situações normais da vida, tá? Situações econômicas, enfermidades na família, luto na família, desemprego. Todo mundo, gente, já passou por isso ou vai passar. A questão é qual é a maturidade que nós desenvolvemos ao longo da família para atravessar esses vales. Uma família disfuncional, ao passar por essas vicissitudes, ela utiliza de elementos culturais e não de princípios e sabedoria. Sabedoria, gente, é teu conhecimento bíblico, o teu temor a Deus posto em prática na vida. Isso é sabedoria, é diferente de inteligência. Por isso tem muita gente inteligente que não é sábia. Tal estudo também nos diz que, por não ter desenvolvido uma inteligência social, os membros de tais famílias tornam-se movidos por conflitos. Ou seja, se não tiver discussão, o diálogo não acontece. Se não tiver dívida, a compra não acontece. Se não tiver encrenca na festa, a festa não acontece. Se não tiver bate-boca no churrasco, então não foi legal. Ao invés de dialogar, primeiro cria uma discussão, para depois chegar no diálogo. Todos nós conhecemos isso. Todos nós sabemos como funciona isso. E é difícil demais. Todos já passamos por isso. As famílias disfuncionais criam um sistema de desafetos. No momento, o afeto é todo dirigido a uma pessoa. É a rainha da Inglaterra daquela família. No outro momento, vai para outra pessoa. Aí é o príncipe ou é o rei. É assim, é uma forma binária. 0 e 1, 0 e 1. Não tem um ou, não há uma reflexão do porquê. O sistema, para ele perpetuar, tem que ser dessa forma. 4 marcas de uma família disfuncional. Primeira, elas são confortáveis. Se não fosse, não existiria. Há um conforto na família disfuncional. Alguém está lucrando nisso. Segundo, não geram indivíduos autônomos. Na família disfuncional, aquela pessoa que detém o poder e a influência para manter o sistema em funcionamento, ela também quer que pessoas dependam dela e ela não cria emancipando pessoas. Eu fui pregar no Rio de Janeiro certa vez, e eu conheci uma pessoa, eu me hospedei na casa dessa pessoa, e ele disse para mim: pastor, o meu desejo é que meus filhos e meus netos cresçam e fiquem comigo na minha casa. Eu falei: mas o senhor há de convir comigo, que isso é uma coisa que tem que ser repensada. Ele falou: está decidido, ninguém pensa. Está decidido. Aqui tem espaço para todo mundo. E não tinha. Não tinha. Ele forçava aquilo. Um dia eu me encontrei com um filho dele que disse: não deu mais. A corda estourou. E infelizmente estourou para o lado do meu pai. Ele manipulava o sistema da família de tal forma que as pessoas acabavam dependendo dele. Você quer? Você precisa de ajuda financeira? Então fique. Ocupe aquele cômodo ali. Quer casar, filha? Traga. Aprovei. Ótimo. Legal o teu namorado. Vem trabalhar comigo. Começa a colocar os tentáculos em tudo e controlar. Famílias disfuncionais têm uma pessoa que faz com que tudo orbite em torno dela. Pensam que ali alguém é mais valioso que outrem, ou ali tem alguém cujo valor supera de todos os demais. E em quarto lugar, famílias disfuncionais distorcem prioridades básicas, gastam no supérfluo e carecem no prioritário. Isso aqui é um estudo, gente. Isso acontece na nossa sociedade. E nós precisamos conversar sobre isso. Precisamos. A linguagem desenvolvida por especialistas é que nas famílias disfuncionais na modernidade há 3 tipos de filho,
que eles apontam o estado dessa família, e nós podemos fazer uma anamnese dessa família observando esses 3 tipos de filhos. O primeiro filho é o filho dourado. Filho dourado é o filho de ouro dessa família. Ele é eleito pelo pai ou pela mãe, a partir da sua personalidade ou das suas carências. Ele pode ter na infância, ter atravessado um momento muito difícil, diferente dos seus irmãos, mas papai e mamãe elegeu. Esse aqui custou tanto para nós, a recuperação dele, que a vida dele vai ser observada com maior valia do que a dos demais. Isso traz enfermidade no seio da família. O filho dourado, ele é participativo. Tudo, ele é participativo, ele está envolvido. O pai fala, eu vou trocar de carro. A mãe diz, não dá, a gente está enforcado, não dá. O filho dourado diz, não, vamos lá pai, eu ajudo o senhor, estou com o senhor. O filho dourado não questiona o sistema da família. E ele escapa das responsabilidades. É um bagre ensaboado, como dizem. Tenta pegar ele. Por quê? Porque o sistema o favorece. E ele não questiona esse sistema. E aí há um outro filho. É o filho bode expiatório. Que tais famílias criam. O filho bode expiatório é o filho solícito. A princípio. Ele ajuda tudo, ele está presente em tudo, é o filho função, ele está ali, ele é a ferramenta para toda hora, sempre pronto para atender as expectativas, mas num dado momento, esse filho questiona o sistema da família, e por isso passa a ser o bode expiatório. Por que dessa forma? Por que não de outra? E o sistema, por estar ameaçado, então, elegem-no como o para-raio. Geralmente este filho é incitado pelo sistema da família a ter inimizade com aquele chamado filho dourado. E aí tem um terceiro tipo de filho, que é o filho invisível. Esse geralmente não está interessado no momento da família. Ele diz, eu vou ficar fora disso. Só que de repente, quando a coisa começa a ficar estranha, ele pende para um dos lados. Ele diz, olha lá o que está acontecendo. Viu o que o fulano disse? Viu o que ele não fez? Enquanto estudava, isso me veio à memória o seriado Todo Mundo Odeia o Chris. Todos conhecemos aquela família ali, né? Uma família disfuncional, que vem em forma irônica para nós, e nós rimos de tudo aquilo, porque a gente conhece na prática também. Quem é o filho de ouro? O irmão do Chris, o Drew. Ele é o eleito para os melhores momentos, só ele está bem. Quem é o bode expiatório? O próprio Chris, que tenta cuidar dos irmãos, que dá um jeito aqui e ali. E quem é o filho invisível? A Tônia. É ela que não tem lado, e por não ter lado, ela então começa a manipular os irmãos em relação aos pais. Olha, se você não fizer, se você não me der, eu vou contar para o papai e para a mamãe o que você fez no caminho da escola, o que você não fez em casa como dever, eu vou contar, hein? E assim o sistema, ele funciona. Vocês viram? Ele funciona, mas de forma doentia. E aí nós precisamos sair da ironia e fazer uma pergunta: e quando essa família cresce, o que se tornam esses adultos? Como eles vão à sociedade? Como eles vão constituir famílias depois disto? O que vai acontecer? Meus irmãos, agora voltemos para a vida de Jacó. Ele queria casar-se com uma mulher e volta agora para a terra prometida com 4 mulheres. No caminho de volta ele tem filhos com a mulher amada, com a irmã dela, com as suas servas. É um bastardismo autorizado dentro da própria casa. E no retorno, quando passa por Siquém, o príncipe da terra se encanta pela filha de Jacó, chamada Diná, e a violenta sexualmente, e depois pede ela em casamento. Olha que infortúnio, gente. Imagine uma notícia dessa adentrar uma família. A filha, a única filha, foi
violentada sexualmente. E isso traz toda uma comoção. E então, os irmãos Levi e Simeão têm um plano. Vamos dizer para que eles também pratiquem a circuncisão e aí a gente casa a nossa irmã. Ok, todos os homens praticaram de Siquém. Quando eles estavam no terceiro dia da febre pela cirurgia feita, eles adentraram a cidade de Siquém, 2 filhos de Jacó, e dizimaram com a cidade. Imagine um pai colocando as mãos na cabeça como Jacó e dizendo que ele disse: vocês trouxeram desgraça sobre a nossa família. Já se colocou no lugar de Jacó? Como se não bastasse, a Bíblia fala que o filho mais velho dele, Rúben, deitou-se com uma das mulheres. E todos ficaram sabendo, um incesto dentro de casa. Essa família tem de tudo para dar certo ou tem de tudo para dar errado? Ô gente, a família patriarcal nos ensina que Deus é a pessoa necessária no casamento, na criação dos filhos, no sistema de casa, porque se for deixar conceitos culturais resolver problemas familiares, nós vamos envolvendo a família cada vez mais em sistemas doentios. Agora, o maravilhoso é que Deus intervém nesta família. E olha o estado dela. Dentre os 13 filhos, José foi eleito pelo pai como o filho dourado. O texto nos diz: Israel amava mais a José. Por que Jacó, Israel, seu nome da aliança, o nome mudado por Deus, amava mais a José? Porque ele um dia foi o mais amado da mamãe. Ele está repetindo um padrão. José é o seu filho dourado. José é eleito pelo pai para ser o inspetor, não é dos irmãos, todos os irmãos. O que a Escritura nos diz, o versículo 2, é que ele acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Ótimo, mas quais mulheres eram estas? Elas eram as servas de Raquel e de Lia. E José ia inspecionar os seus irmãos gerados pelas servas. Olha, eu quero ter o olho nesses caras aqui, hein? Porque eles são os filhos das servas, das principais aqui. E o que ele traz? Mas notícias deles a seu pai. O que acontece nessa família? No versículo 4, 5 e 8. Versículo 4 diz: vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, o que eles fizeram? Odiaram-no. E já não lhe podiam falar pacificamente. Você conhece algum sistema familiar em que os irmãos não falam pacificamente uns com os outros? O texto nos diz, no versículo 5, teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso, o odiaram ainda mais. Se ódio já é terrível, imagina um ódio crescente. Há uma espécie de bambu chinês que ele demora 5 anos para brotar. Durante 5 anos, o agricultor olha, na superfície não tem nada. Porque sob a superfície, esse bambu ele está crescendo as suas raízes. Está aprofundando, aprofundando. Quando chega a uma dimensão de profundidade, então ele brota. E em 24 horas, um pendão de 1,5 metro a 2 metros pode sair. Assim é o ódio. Quando a gente percebe, as raízes dele já estão profundas. Cuidado com o ódio em família, porque ele cresce.
e ele nunca é do tamanho que se mostra para nós. O ódio é igual ao censo no Brasil. Quando a informação do censo chega para nós, já está tudo adulterado. Já mudou tudo. Número de habitantes, número de eleitores, é tudo assim. Quando percebemos a coisa está muito maior do que a gente imagina. Agora, o que Jacó fez a José, o filho dourado, no sistema familiar, gente, ele não questiona o sistema. Podem ver que Jacó envia ele para inspecionar seus irmãos, e você não vê aqui José dizendo: pai, mande outro dessa vez, pai, vai ficar complicado para mim. A Bíblia diz que José é o eis-me aqui do papai, aqui estou. O senhor quer que eu veja os filhos das servas de Raquel e Lia? Eu posso ir, eu vou. Ele é o filho que não questiona o sistema. E este filho, ele não sai do sistema, porque ele é agraciado pelo sistema. Agora vejam vocês o seguinte, que no versículo 3 diz: ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Qual é o significado desta roupa? Manga talar, gente, é uma vestimenta. Primeiro vamos pensar o seguinte: a família patriarcal era uma família nômade. Eles peregrinavam pela Terra Santa, e o ofício deles era pastoril. Eles tinham rebanhos. Os filhos pastoreavam esses rebanhos em campos diversos pela Terra Santa. Agora, para que um jovem, para que um homem pastoreie, a roupa tem que ajudar, concorda comigo? A roupa de um antigo hebreu era uma vestimenta que ia até o joelho, no máximo, sem mangas, para dar mobilidade, para entrar no meio dos arbustos, para tirar ovelhas dali. Era calor, era intenso, era debaixo de sol. Agora vem um pai e traz uma túnica talar, ou seja, do alto do pescoço até o calcanhar, e com mangas compridas, numa família em que os irmãos estão no campo com outro tipo de roupa. O que esse pai está querendo dizer através disso? Esse filho não vai ralar como os outros. Esse filho é o meu querido, então fica aqui no escritório do papai, porque teus irmãos serão responsáveis pela tua felicidade. E ele, filho dourado, assimila isso. Ah, meus irmãos, por isso aqui já temos motivo suficiente para dizer: essa família é uma família Titanic. E o que aconteceu com essa família? Por que nós estamos aqui contando a história dela? É porque Deus é o Deus da aliança. E basta uma pessoa na família com aliança com Deus para que Ele transforme todo esse sistema. Deus separou um homem chamado Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai e vem para uma terra que eu ainda te mostrarei. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. E no caminhar com Deus, Deus foi tratando do caráter deste homem. Deus fez um pacto por todas as gerações desse homem. Deus não vai romper o pacto, Deus vai honrar, porque Ele jurou pelo seu próprio nome. Saiba o seguinte, em nome de Jesus, se você tem uma família assim, se você passa por dificuldades na família, basta você prontificar-se na presença de Deus, porque Deus muda sistemas inteiros através de uma única pessoa. Basta uma pessoa para mudar a história de toda essa família. E é Deus quem atua. 3 formas que Deus mudou a sorte dessa família. Primeiro, Deus deu um sonho de trabalho para o menino de mangas compridas. Esse que andava com mangas compridas diante dos seus irmãos, e os irmãos olhavam para ele dizendo: esse cara, o papai está dizendo para nós que ele não vai ralar como nós. Ele vai ter um outro ensinamento, ele vai ter uma outra finalidade. Deus entra na história e dá um sonho para José. E o sonho dele é o quê? Sonho de trabalho.
Veja comigo, versículo de número 5. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo. É assim que está na sua Bíblia? Atávamos feixes no campo. Deus deu um sonho para esse menino de mangas compridas. Você vai ter de trocar de roupa, você vai ter de atar feixe junto dos seus irmãos, você vai ser homem, cara. Eu vou mudar a tua vida. Geralmente a gente lê a história de José assim, com um sentimento piegas, do tipo, nossa, o que os irmãos fizeram com ele? Não. O que os irmãos fizeram com ele? Gente, é Deus que está fazendo. Porque esse filho dourado, chamado José, não sairia desse sistema. Então Deus entra nesse sistema e tira José daí. Foi uma forma ferina, dolorosa? Foi, mas forjou o caráter deste homem. É no fogo que o coração bruto de ferro, ele se desmancha. É no fogo que Deus trata com cada um de nós. E Deus tira José do seio dessa família disfuncional e o envia sozinho para uma outra terra, e lá o Senhor é com ele. A narrativa é assim: e Deus era com José na casa de Potifar, e a casa de Potifar prosperou, porque Deus era com José. A mulher de Potifar quis ter um caso com ele. Ele disse: longe de mim pecar contra o Senhor, meu Deus. A mulher o calunia, ele vai para a cadeia, e lá na cadeia, Deus é com José, e a palavra do Senhor nos diz: e Deus era com José, pelo que o carcereiro confiou a ele todas as responsabilidades. O molho de chave, o carcereiro trancava do lado de fora, e esticava o braço para o lado de dentro, e dizia para José: toma, guarda para mim até amanhã. Caráter. Deus forja o caráter deste homem. O sonho que Deus deu a José foi um sonho de: teu pai te revestiu com uma roupa segundo ele, mas eu vou transformar você num cara do feixe de trigo também. Segunda coisa, Deus deu um sonho de sistema para José. Nós sabemos que a cultura da família patriarcal é da antiga Suméria, berço da civilização. Nos tempos antigos, as pessoas elas não tinham mapas em mãos. Então elas se orientavam nas jornadas, nas viagens, pelos montes, pelos rios, mas principalmente pela constelação. Elas estudavam o céu, elas estudavam o mapeamento. É assim que elas se orientavam. Deus dá um sonho para um menino se orientar na vida. E este sonho vai para um menino dentro de uma família disfuncional, para que o pai medite em como o sistema de Deus funciona e não há colisão entre planeta algum. Esse sistema, gente, que nós chamamos de sistema solar, está aí em funcionamento, porque Deus é o Senhor de todas as coisas. O profeta Isaías disse que Deus criou cada uma das estrelas, deu nome a elas, deu endereço no espaço a elas, chama-as cada uma pelo nome. E aqui o Senhor dá um sonho a José. E que sonho é esse? Versículo 9, teve ainda outro sonho, referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Eles sabiam. Documentos de hoje comprovam que o conhecimento deles naquela época era notório, que os planetas orbitavam em torno do sol. E o sonho de José é: o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante ele. A questão aqui não é quem é mais importante, mas o sistema que Deus está mostrando. Lá na frente, essa família, sim, se curvará a esse menino, mas esse menino estará tratado. Por quê?
o Deus do sistema, o Deus da ordem, o Deus que disse haja e houve, e fez separação entre isto e aquilo. À medida que Deus foi criando todas as coisas, Deus foi separando, dando funções, estabelecendo limites, até a água do mar, meus irmãos. E Deus lembra Jacó e José: eu sou o Deus da ordem. Esse é o sonho desse menino. E por último, Deus se move nos bastidores para desfazer um sistema familiar doentio. O texto nos diz que seus irmãos lhe tinham ciúmes, versículo 11. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo, porque o pai também havia tido a experiência de, no trajeto da vida, ter sonhos da parte de Deus. O pai diz: o Deus da ordem está falando conosco. E é na vida de José. E assim termina essa história aqui, essa noite. Jacó chamando José e dizendo: vai ver seus irmãos? E ele diz: sim, eu vou. E após este sim, eu vou, os irmãos vão capturar ele, colocar ele numa cisterna, vão vender ele, vão tomar a túnica que o pai deu, rasgá-la e manchá-la de sangue de bodes, e mandar para o pai dizendo: uma fera do campo pode ter capturado ele. E esse menino é vendido no Egito, outra cultura, outro povo, outra língua. Esse menino sofre, mas é a providência carrancuda de Deus, como diz o reverendo Hernandes. Está por detrás dos bastidores, tirando um homem de um sistema disfuncional e forjando ele no seu sistema. A maior prova disso está no final do livro do Gênesis. Abra comigo o livro do Gênesis, capítulo 50. Gênesis capítulo 50. Eu quero ler com vocês a partir do versículo 15. Depois disto, o que aconteceu? A Bíblia nos ensina que veio grande fome sobre o Egito e Deus usou José para livrar o Egito, os países vizinhos, livrar os habitantes de Canaã, principalmente a sua família, de sucumbir. José teve chance de matar seus irmãos, mas ele não fez. Agora veja só, Gênesis 50, verso 15. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. Eu tenho essa frase grifada na minha Bíblia. José chorou enquanto lhe falavam. Já imaginou essa cena? Os irmãos dizendo: José, papai morreu, mas tem aqui uma cartinha deixada por ele. E nós vamos ler para você essa carta. Meu filho José, perdoe seus irmãos, porque quando você contou o seu sonho, eles te odiaram ainda mais. Meu filho José, perdoe seus irmãos, por tudo que você passou. Olha, perdoe, quando eu partir desta vida, não se esqueça. E as lágrimas brotam e rolam no rosto de José. E ele chora. Não é o choro da amargura, é o choro de alguém que perdoou verdadeiramente. Pois o texto nos diz, versículo 18: depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. O que eles estão dizendo é: não nos mate,
Você pode escravizar-nos, mas não nos mate. Respondeu-lhes José, verso 19: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém, Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Aquele filho de ouro, que tinha de tudo para destruir a si e a seus irmãos, foi tirado por Deus daquela família disfuncional e tratado por Deus à distância, para depois acolher essa família disfuncional, e depois eles vão se tornar as 12 tribos de Israel. Deus intervém na história das famílias. Deus intervém na história das famílias. Eu encerro essa mensagem com 2 textos bíblicos. O primeiro é o que se encontra na epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 5, que nos fala sobre o funcionamento da família cristã. Como é o funcionamento de uma família cristã? Uma família convertida por Deus, pela palavra de Deus, ela funciona nesses ditames. As mulheres, capítulo 5, versículo 22, sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Vocês se lembram da definição de submissão que eu falei? Estar na mesma missão para a glória de Deus. Quando os dois caminham na mesma missão, não batem cabeça. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Maridos, salvem suas esposas. Esposas, entrem na missão de Deus com seus maridos. Também a palavra do Senhor nos ensina, capítulo 6, versículo 1: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. É para as mulheres amarem aos maridos como ao Senhor. É para os filhos obedecerem aos pais no Senhor. Sem o Senhor a família fica disfuncional, gente. Sem o temor ao Senhor a família fica disfuncional. Nós precisamos do vínculo que é Cristo no seio da família. Se Cristo não for o vínculo do casamento, ele acaba. Se Cristo não for o vínculo na criação dos filhos, então nós estamos criando pessoas destruidoras do amanhã. Agora talvez você diga: eu preciso de graça para isso. Eu tenho uma boa notícia para você. Tiago disse na sua carta, no capítulo 1, ele está falando para uma igreja perseguida. Ele está falando sobre pedir sustentação na hora da tribulação. Mas isso não serve para este momento. Tiago diz, capítulo 1, versículo 5: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Gente, Deus não brinca de ouvir oração, Ele responde. Você precisa de sabedoria para educar filhos, para o casamento, para o sistema da família. Peça a Deus, porque Ele não vai deixar você esperando da cultura. Ele vai falar ao teu coração, em nome de Jesus. Vamos orar neste momento. Convido vocês a colocarem em pé, e nós vamos orar. Convido você a curvar a sua fronte e fechar os seus olhos. E eu faço uma pergunta a você: como vai a sua família? E como vai o seu papel na família? Cada membro da família desempenha um papel. Cada um. Eu creio que essa noite Deus fala com mães para que elas não façam tudo pelos filhos, mas que elas ensinem os filhos a viver. Eu creio que essa noite Deus fala também para que pais não façam tudo para os filhos, mas ensinem eles a viver.
Não tenha o filho dourado, não tenha o filho bode expiatório, e não crie filhos invisíveis que se tornam partidários do bem ou do mal na família. Mas essa noite, vamos pedir sabedoria do Senhor. Você pode orar aí onde você está. Senhor, me dê sabedoria. Eu preciso de sabedoria na minha casa. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos por tua palavra, pelo ensino das Sagradas Escrituras e pelo exemplo que o Senhor nos deixou na família de Jacó. Era uma família que tinha de tudo para ruir-se, mas hoje é conhecida por ser uma família tratada por Deus. Uma família que Deus veio com poder e graça, adentrou o ambiente familiar e mudou a sorte da família. Mesmo isso tendo custado muito para pessoas como José. Todavia, ao final dos seus dias, ele pôde abençoar a sua casa, a sua família e não destruí-la. Senhor, que cada membro de família que nos assiste essa noite, que ouve a tua palavra, tome postura do lado de Deus e seja como José, temente ao Senhor, porque por trás dos bastidores, por trás do nosso sofrimento individual, há um Deus trabalhando e nos forjando o caráter para salvar a família. Fale ao nosso coração, ó Deus, e aplica ao nosso coração a tua palavra. Assim oramos, no nome santo de Jesus. Amém.